Atenção, o El Niño 2023 está chegando. Qual impacto o El Niño terá no clima do Brasil e como será o inverno 2023? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje vamos analisar quais efeitos o El Niño terá no clima do Brasil e veremos também como será o inverno 2023 aqui no Brasil. O fenômeno El Niño e o aquecimento no Oceano Atlântico irão influenciar nosso clima, tornando o inverno mais quente e úmido do que o normal. Seus impactos geram um prejuízo de trilhões de dólares na economia mundial nos anos seguintes à sua ocorrência. Veremos como o El Niño impacta na economia global. E como vamos falar do tempo, comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá chovendo, tá fazendo frio, tá calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. Vamos começar falando sobre o clima no inverno no Brasil. Você já se perguntou como será a estação mais fria do ano em nosso país? Pois bem, eu vou te contar uma novidade. O fenômeno El Niño e o aquecimento no Oceano Atlântico irão influenciar nosso clima, tornando o inverno mais quente e úmido do que o normal. O El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, já está com anomalias próximas ao limiar de oficialização. Isso significa que teremos sua influência no clima do Brasil a partir da segunda quinzena de julho e início de agosto. Os efeitos do El Niño variam de região para região. Na região sul, as chuvas tendem a aumentar durante o inverno. Já no sudeste, a correlação maior está com relação às temperaturas, ou seja, podemos esperar um período mais quente. E nas demais regiões do Brasil, como o inverno é geralmente seco, não há relações de impacto. Mas o El Niño não é o único fator que vai influenciar o clima do inverno. O Oceano Atlântico Sul também terá um papel importante. Suas águas estão mais aquecidas, o que contribui para aumentar a probabilidade de chuvas na faixa costeira do país, principalmente no leste. Isso significa que a região sul terá um aumento no potencial de chuvas. E falando em previsões, temos a previsão de um inverno mais quente em todas as regiões do Brasil e mais úmido na região sul e no leste do Nordeste. As anomalias de precipitação estão acima da média no centro-sul do país, especialmente no sul. E em relação às temperaturas, é esperado um período mais quente que o normal. Mas você deve estar se perguntando, de forma mais prática, como ocorre o El Niño? Bem, o El Niño é um fenômeno climático que ocorre de forma natural e afeta as condições do oceano e da atmosfera. Ele está relacionado com o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial, próximo à costa oeste da América do Sul. Esse aquecimento altera os padrões de vento e redistribui o calor na região, causando impactos significativos no clima global. A formação do El Niño ocorre em um ciclo chamado oscilação El Niño Sul. Normalmente, o Oceano Pacífico Equatorial apresenta uma diferença de temperatura entre a região leste e oeste, com águas mais quentes no oeste e mais frias no leste. Essa diferença de temperatura é conhecida como gradiente térmico leste-oeste e é responsável pela formação dos ventos alísios que sopram dos oceanos para a América do Sul. No entanto, em determinados momentos, o gradiente térmico leste-oeste enfraquece. O gradiente térmico leste-oeste enfraquece e até se inverte, levando ao aquecimento anômalo das águas no leste do Pacífico. Esse aquecimento é o que caracteriza o El Niño. Quando ocorrem os ventos alísios, diminuem ou até mesmo revertem sua direção, fazendo com que as águas quentes se desloquem em direção à costa da América do Sul. Esse deslocamento de águas quentes traz consigo mudanças significativas no clima. Por exemplo, durante um evento El Niño, a costa oeste da América do Sul experimenta chuvas intensas e inundações, enquanto regiões como o Sudeste Asiático
podem enfrentar secas severas. O El Niño também afeta a circulação atmosférica, causando alterações nas massas de ar e nos padrões de precipitação em várias partes do mundo. Mas afinal, será que nós estamos preparados para o El Niño? Bem, um novo estudo publicado em uma revista dos Estados Unidos revelou como as mudanças climáticas estão afetando os eventos El Niño e Laninha. E isso é algo que todos devemos prestar muita atenção, porque esses eventos têm impactos significativos em nosso clima. As mudanças climáticas estão tornando o El Niño mais intenso e a Laninha mais frequente. É exatamente isso que os cientistas descobriram nesse estudo. Eles utilizaram modelos climáticos para simular como esses eventos evoluíram sem a influência das mudanças climáticas, e os resultados são preocupantes. Com o aquecimento global causado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, os eventos de El Niño estão se tornando mais intensos. Isso acontece porque o aquecimento da atmosfera provoca um aumento na temperatura da superfície do mar no Pacífico tropical, o que torna o El Niño mais provável e intenso. E as consequências disso são extremas: chuvas intensas, inundações, secas e até mesmo ondas de calor podem ocorrer em várias regiões aqui do Brasil e do mundo. Além disso, o estudo também revelou que estamos vivenciando uma maior recorrência de eventos, passando de um forte El Niño para uma forte Laninha em 2024. Ou seja, esses fenômenos estão se tornando mais frequentes e ocorrendo em sequência. Isso traz uma série de desafios para o sistema climático da Terra e para as nossas previsões futuras. E agora você deve estar se perguntando: será que essas mudanças no El Niño podem nos afetar? A resposta é, infelizmente, sim. Primeiro, é importante entendermos que essas mudanças afetam diretamente a nossa vida cotidiana. A agricultura, a gestão dos recursos hídricos e até mesmo o turismo podem ser impactados pela irregularidade e intensidade desses eventos. E, infelizmente, as mudanças climáticas estão dificultando ainda mais o planejamento e a tomada de decisões nessas áreas. O El Niño causa um prejuízo de trilhões de dólares na economia global nos anos seguintes à sua ocorrência, segundo uma pesquisa recente publicada na revista Science. O El Niño não só afeta o clima ao redor do globo, como também gera consequências econômicas significativas que se estendem ao longo dos anos. Uma pesquisa realizada por geógrafos e economistas dos Estados Unidos avaliou o impacto econômico dos El Niños passados e as previsões para o futuro. Ao analisarem os El Niños mais fortes da história, os de 1982 a 83 e 1997 a 98, eles identificaram que o Produto Interno Bruto, o PIB mundial, perdeu entre 4,1 e 5,7 trilhões de dólares devido a esses eventos. O interessante é que as perdas econômicas se propagaram por 5 anos, indo além da duração do próprio El Niño, que geralmente dura menos de um ano. Preocupante, não é mesmo? E você, sabia que o efeito dele também é grande aqui no Brasil? Isso mesmo, no caso do Brasil, o fenômeno teve um impacto médio-alto, puxando o nosso PIB em mais de 5% para baixo durante o El Niño de 97 e 98. Os Estados Unidos também sentiram os efeitos, com quedas de 3% no PIB em 1988 e em 2003, após cada ocorrência do El Niño. Já países tropicais como Peru e Indonésia, que são mais vulneráveis aos efeitos do fenômeno, chegaram a ver seus PIBs diminuírem mais de 10% nos mesmos anos. O PIB é um dos indicadores mais utilizados para medir a atividade econômica de uma região, representando a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período. Segundo os pesquisadores, cerca de 56% dos países do mundo experimentam quedas significativas de crescimento após a ocorrência do El Niño, com uma média de 2,3%. São oscilações consideráveis das quais países ao redor do mundo precisam estar cientes. Isso ocorre porque o El Niño afeta setores importantes da economia, como agricultura, pesca e energia. Por exemplo, durante o El Niño, a
as chuvas podem ser mais intensas em algumas regiões, levando a inundações e prejudicando a produção agrícola. Por outro lado, em outras áreas, a falta de chuvas resultante do El Niño pode causar secas, afetando a disponibilidade de água para a irrigação e o abastecimento humano. Na agricultura, o El Niño pode resultar em perdas de safra e diminuição da produtividade, afetando o abastecimento de alimentos e aumentando os preços. Isso impacta tanto os produtores rurais, que enfrentam dificuldades financeiras, quanto os consumidores, que podem ter que lidar com a escassez de alimentos e a inflação. Na pesca, o El Niño também pode causar mudanças significativas. A alteração na temperatura do mar pode afetar a distribuição de espécies de peixes, levando à diminuição da captura e à necessidade de os pescadores se deslocarem para áreas diferentes em busca de melhores resultados. Isso pode afetar negativamente a indústria pesqueira e as comunidades que dependem dela. No setor energético, o El Niño pode ter impacto sobre a geração de energia hidrelétrica. A diminuição das chuvas em algumas regiões pode reduzir o volume de água nos reservatórios, diminuindo a capacidade de produção de energia. Isso pode levar à necessidade de usar fontes alternativas de energia ou até mesmo recorrer a importações de energia, o que pode ser caro e afetar os preços para os consumidores. Além disso, o El Niño também pode ter impactos indiretos na economia, como no turismo e no comércio internacional. Mudanças climáticas extremas, como secas ou inundações, podem afetar a atratividade de destinos turísticos e causar prejuízos para a indústria do turismo. No comércio internacional, a diminuição da produção agrícola em algumas regiões pode afetar as exportações de alimentos e outras commodities, afetando a balança comercial e os fluxos de comércio. Portanto, é fundamental que governos, empresas e vocês que estão me assistindo estejam preparados para lidar com os efeitos do El Niño, implementando medidas de adaptação e mitigação. Além disso, a pesquisa, a busca por informações confiáveis e o monitoramento contínuo do fenômeno são essenciais para compreender seus padrões e desenvolver estratégias de resposta eficazes. Só que aqui eu quero adicionar um comentário a este vídeo. Aqui eu não estou dizendo que a culpa, das crises econômicas, da inflação no Brasil e no mundo seja culpa exclusivamente do El Niño ou das mudanças climáticas. Nós sabemos aí, que nós temos a influência, por exemplo, da corrupção dos governos, tem a questão das guerras, a pandemia do coronavírus. Então tudo isso tem um impacto no momento econômico que nós estamos vivendo. Porém, o El Niño contribui, tanto o El Niño quanto as mudanças climáticas, para que a situação econômica do mundo continue a piorar. E sabe onde você pode encontrar essas informações confiáveis para se preparar para o El Niño? Pois bem, aqui mesmo, aqui comigo, professor Bruno Barros, e neste canal Tudo sobre Geografia, aqui você sempre encontrará informações especializadas e atualizadas sobre eventos climáticos, aulas de geografia e fenômenos da natureza. Agora me diz, você acha que o Brasil está preparado para o El Niño 2023? Você já tinha presenciado os efeitos dele aí na sua cidade? Deixe o seu comentário aqui embaixo e interaja comigo. Afinal, aprender é muito mais divertido quando compartilhamos conhecimentos e experiências, e eu gosto muito de ler os seus comentários. Então até aqui falamos sobre o El Niño 2023 e os impactos dele na economia global. Agora vamos falar sobre o clima neste mês de junho e as intensas mudanças de padrão que podem acontecer ao longo dele. Será que vai fazer frio? Será que teremos chuvas regulares em todas as regiões do Brasil? Vamos descobrir juntos? Junho é um mês especial, pois marca o início do inverno no Brasil. É nessa época que o país entra na estação menos chuvosa do ano, principalmente no Centro-Sul. Para entendermos melhor o clima em junho, precisamos observar alguns fenômenos climáticos importantes. Um deles é a temperatura da superfície
do oceano, caracterizando o El Niño, como eu mencionei anteriormente. Outro fenômeno relevante é a oscilação antártica, que traça panoramas climáticos para o centro-sul do país, com a previsibilidade de cerca de 2 semanas. Neste início de mês, a tendência é que a oscilação antártica se mantenha predominantemente positivo, o que favorece a formação de sistemas transientes, como frentes frias, e reduz a formação de chuvas no sul e no sudeste. Porém, ao longo da próxima semana, o índice pode migrar para valores negativos ou mais próximos da neutralidade, permitindo a formação de ciclones e frentes frias. Além disso, temos a oscilação de Madden-Julian, que pode potencializar ou inibir eventos de precipitação no norte e nordeste do Brasil. Nas próximas semanas, a Madden-Julian vai causar anomalias fracas na porção norte do país, impulsionando levemente a formação de chuvas nessas regiões. Com isso, é muito importante você sempre ficar atento a essas condições do clima para se preparar adequadamente. Por isso, lembre-se de sempre buscar informações atualizadas e confiáveis, e você sabe que sempre pode encontrá-las aqui comigo, professor Bruno Barros, neste canal, o canal Tudo sobre Geografia. Aqui eu vou te manter bem informado com conteúdo especializado e atualizado sobre eventos climáticos, aulas de geografia e fenômenos da natureza. Portanto, você pode ter a certeza de que notícias de confiança você sempre encontrará aqui comigo. Muito bem, hoje você viu aqui sobre a mudança no clima com a interferência do El Niño, suas influências na economia do Brasil e do mundo, e sobre o friozinho que já está atuando neste mês de junho. E agora me diz como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo, está fazendo frio, está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. Eu gosto muito de ler os seus comentários aqui embaixo e deixar aquele coraçãozinho. Então, conto com o seu comentário, viu? E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola, no grupo da caminhada. Envia para todo mundo que você conhece. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?